CCJ inicia discussão do parecer contrário ao prosseguimento da denúncia contra o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco por obstrução de justiça e organização criminosa. Plenário aprova urgência para o projeto que pune irregularidades cometidas no sistema financeiro. E esta edição destaca também: CPMI da JBS ouve procurador federal Ângelo Goulart Vilela, acusado de favorecer o grupo JIF em troca de propina. E aguarda parecer da CCJ o projeto de lei que penaliza profissionais de saúde que revelarem a identidade de portadores do vírus HIV. Boa noite. Em Brasília são 8h18. O Jornal da Câmara começa agora. O plenário aprovou hoje a urgência para o projeto que estabelece regras para a punição de irregularidades cometidas no sistema financeiro. Foi a única votação de uma terça-feira em que todas as atenções estavam voltadas não ao plenário, mas à reunião da CCJ, que analisa a abertura de processo contra o presidente Michel Temer. No início da tarde, o presidente Rodrigo Maia adiantou a pauta ainda indefinida até aquele momento. Votar a urgência do projeto que traz normas para punir ilegalidades cometidas por bancos e outras entidades do sistema financeiro. A proposta, de autoria do deputado Paulderney Avelino, tem praticamente a mesma função de uma medida provisória que não foi votada semana passada. É um tema que interessa ao Banco Central de forma urgente, interessa ao governo. A matéria está madura. O texto apresentado pelo deputado Paulderney, pelo que eu sei, representa quase todo o texto que saiu da comissão especial. Então, o debate já foi feito. O que nós entendemos só é que o instrumento da medida provisória não é o melhor instrumento nessa relação de harmonia e independência dos poderes. No plenário, houve muita contestação. Esse projeto que, até de forma equivocada, foi tratado anteriormente de projeto de leniência dos bancos, na verdade não trata disso. O capítulo que tratará da leniência, esta casa deverá tratar no PL 3636, que está em tramitação nesta casa. Não é verdade que está se eliminando a leniência. O capítulo acerca da leniência mudou apenas o nome. Ele é exatamente igual ao que estava na medida provisória. O governo acha que o povo brasileiro é destituído de inteligência e acha que pode mudar o nome, mantendo o mesmo conteúdo, e que pode dizer que não está mais se falando de acordo de leniência. Isso só atende aos interesses do sistema financeiro privado, repito, nacional e internacional, que opera por aqui sem ampla discussão, além da matéria ser claramente inconstitucional. Solidariedade entende que é uma matéria importante. O Brasil precisa ter equilíbrio econômico depois do desastre que o Partido dos Trabalhadores e todos os seus partidos aliados fizeram com que a gente vivenciasse nesse momento a economia brasileira. Apesar da resistência, foi aprovado o pedido de urgência para a votação do projeto. O texto está pautado para ser votado nesta quarta-feira. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara iniciou nesta terça-feira a discussão do relatório do deputado Bonifácio de Andrada, que rejeita o prosseguimento da denúncia contra o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco pelo Supremo Tribunal Federal. Eles foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República por obstrução de justiça e organização criminosa. Agora cabe à Câmara decidir se autoriza ou não a investigação. A expectativa é que o relatório seja votado já nesta quarta-feira, após o encerramento dos debates. Uma fila de deputados se formou logo cedo para garantir um lugar na lista de inscrições dos debates, que atravessaram o dia e entraram pela noite. Todos os 132 integrantes da Comissão de Constituição e Justiça, 40 deputados não membros e todos os líderes partidários puderam se inscrever. Cada parlamentar só podia falar uma vez e alternadamente, um contra e outro a favor da denúncia contra o presidente Michel Temer e 2 ministros do governo. Essa organização criminosa que foi formada, chamada de quadrilhão do PMDB, ela foi criada exatamente para arrecadar propinas. Isso ficou muito claro com todas as provas, gravações que foram trazidas aos autos. E é claro que na denúncia está demonstrado de maneira cabal a relação, a interconexão que existe
entre o presidente Michel Temer, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o ex-presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, que também foi ministro, inclusive, do governo Michel Temer, Gedel Vieira Lima, que foi pego recentemente com 51 milhões, o Rocha Loures, que foi assessor pessoal e deputado aqui do Michel Temer, Eliseu Padilha, que é o chefe da Casa Civil, e Moreira Franco, que inclusive recentemente foi aprovada aqui uma medida provisória para dar foro privilegiado ao senhor Moreira Franco. Essa denúncia partiu de dois irmãos que são marginais, eles que confessaram que são marginais, eles confessaram, e que deve hoje para o Brasil 18 bilhões de reais que foram emprestados na época do governo Lula e do governo Dilma. Deve e não pagaram. E aí eles, juntamente, conforme as gravações que estão aí, que também pode vir atrás, conforme Rodrigo Janot, conforme eles, que ele estava fazendo todo um trabalho junto com o Rodrigo Janot para derrubar o presidente Temer. O senhor Michel Temer não tem que dar uma declaração sobre os 500 mil reais que foram encontrados com o senhor Rodrigo Rocha Loures e que diz isso no diálogo com o senhor Joesley? O senhor Michel Temer não tem que dar nenhuma declaração e nem responder política e juridicamente ao fato de o seu principal interlocutor na presidência da República estar sendo acusado de montar, repito, um apartamento com 51 milhões de reais? O Funaro, em nome da sua salvação, inventou de tudo. E os jovens deputados, advogados desta comissão ignoram este perfil de um bandido. E é em cima deste bandido que o Janot, associado ao Wesley, que provocaram a segunda denúncia. Eu tenho absoluta confiança no jurista, num deputado probo, um dos mais idosos e experimentados do Brasil, que é o deputado Bonifácio de Andrade, que falou de Funaro, falou das supostas provas, não sei onde elas estão. Deputados da base falaram menos. Argumentaram que a suspensão do processo daria estabilidade à economia e acusaram os denunciantes de tramar golpe contra o presidente. A oposição usou todo o tempo disponível para atacar o governo Temer e aposta num resultado diferente na votação dessa segunda denúncia. Nossa expectativa é ter mais votos para essa segunda denúncia aqui na CCJ do que tivemos na primeira e muito mais votos do que tivemos na primeira no plenário da Casa. Isso porque o governo se encontra muito mais frágil, as novas delações reforçam a denúncia. A oposição está no seu papel. O papel da oposição hoje é atrapalhar, é postergar, é adiar. É o papel da oposição. Então, nós que somos situação, nós devemos trazer a discussão para o caminho da responsabilidade e é por isso que vamos derrotar essa proposta essa denúncia, tanto aqui na CCJ quanto no plenário. O relator demonstrou confiança na aprovação do seu relatório contra o prosseguimento da denúncia contra o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. No meu entender, a atual denúncia é menos grave que a anterior. Ou melhor, hoje é menos grave. A antiga era mais complexa, mais difícil de ser explicada. A atual é mais fácil. A atual se resume no seguinte, gente, é uma coisa muito fácil. Tudo aquilo que o presidente da República fez e realizou depois da posse dele pode ser objeto de acusação. O que aconteceu antes da posse dele está fora daqui do debate. O presidente da CCJ acredita que pode concluir os trabalhos nesta quarta-feira. Houve um requerimento ao presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, para que ele nos conceda um prazo de até 3 sessões a mais, para que possamos terminar o trabalho da Comissão de Constituição e Justiça. O presidente Rodrigo Maia haverá de deferir esse prazo e a nossa previsão é que nem utilizemos essa prorrogação de 3 sessões. Nós possamos terminar amanhã com a votação na Comissão de Constituição e Justiça. Depois de votado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, o plenário da Câmara é quem vai dar a palavra final sobre o prosseguimento das investigações. O
presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, comentou nesta terça as críticas dos advogados do presidente Michel Temer quanto à divulgação no site da Câmara do depoimento do ex-operador do PMDB, Lúcio Funaro. A transcrição desse testemunho é um dos principais documentos em que se baseia a denúncia contra Michel Temer, debatido hoje na CCJ. Rodrigo Maia reforçou que a publicação só aconteceu depois da assessoria jurídica da Câmara ter se certificado junto ao ministro do Supremo, Edson Fachin, de que todos os depoimentos eram ostensivos e não sigilosos. Tudo que foi determinado pelo ministro Fachin foi executado para a Câmara. A Câmara, de forma nenhuma, vai desrespeitar em nenhum momento nenhuma decisão do Supremo. E eu tenho certeza que tudo que é público, tudo que é ostensivo em relação à denúncia tem respaldo naquilo que está no encaminhamento feito pelo ministro Fachin e também pela possibilidade que tive junto com o advogado da Câmara, doutor Leonardo, todos os esclarecimentos que fiz em relação a esse tema. Para mim esse tema está superado e qualquer outra mudança em relação à ostensividade do material pode ser encaminhado pelo Supremo, que a Câmara vai acatar. Mas aquilo que foi determinado no início do trâmite dessa denúncia está sendo respeitado pela Câmara de Deputados. Foi instalada nesta terça-feira a comissão de juristas criada pelo presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, para elaborar um anteprojeto de lei que propõe tornar mais rigorosas as penas e o combate ao tráfico de drogas e armas no país. O grupo terá 4 meses para elaborar a proposta e será presidido pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Não é rever todas as leis penais, não é rever aumento de pena de um crime ou de outro. A finalidade é o estabelecimento de novos instrumentos, sejam instrumentos de investigação, sejam instrumentos processuais mais rápidos, mais ágeis e sejam também instrumentos de cumprimento de pena para a questão da criminalidade organizada. É basicamente ligado ao tráfico de drogas e ao tráfico de armas. É que de tempos para cá, no Brasil, fizeram uma verdadeira junção de quadrilhas, também arregimentando parte da violência de assaltantes de bancos que passaram a entrar nesse ramo também e que corresponde hoje no Brasil como um todo dos homicídios desvendados a de 42% a 48% dos homicídios giram em torno daqueles que são desvendados exatamente em relação a essa junção entre o tráfico de armas e o tráfico de drogas. Tenho certeza que a sociedade brasileira, com essa nossa iniciativa e com outras na área de segurança, a sociedade vê também de forma clara que a Câmara tem uma agenda política, tem uma agenda econômica, mas também tem uma agenda de temas que afetam o dia a dia da sociedade, que é o tema de segurança pública. Então é com muita felicidade que eu instalei essa comissão hoje. Tenho certeza que nesse prazo o anteprojeto estará pronto e até o meio do ano que vem nós vamos ter esse projeto aprovado, podendo colaborar com as forças de segurança para que elas possam executar o seu trabalho com apoio maior da legislação brasileira. O procurador federal Ângelo Goulart declarou que o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, tinha intenção de derrubar o presidente Michel Temer antes que ele nomeasse a nova procuradora-geral Raquel Dodge. Ele prestou depoimento nesta terça-feira à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da JBS. Goulart, que foi preso em maio desse ano, mas já foi liberado, é acusado de ter se infiltrado na força-tarefa da Operação Greenfield para passar informações privilegiadas ao grupo JF de Joesley Batista em troca de propina. A Operação Greenfield investiga suspeita de desvio de dinheiro em 4 dos maiores fundos de pensão do país, além de também analisar irregularidades em bancos públicos e estatais. O procurador Ângelo Goulart Vilela foi preso preventivamente pela Polícia Federal a pedido do próprio Ministério Público em outra operação, a Patmos. Goulart foi citado por Joesley Batista, da JBS, em delação premiada. Ele é suspeito de ter se infiltrado na força-tarefa da Greenfield para vazar informações privilegiadas sobre as investigações em troca de propina.
O relator da CPMI, deputado Carlos Marum, afirmou que a prisão de Ângelo Goulart é mais um episódio da situação que o Brasil vive. Esse procurador esteve 76 dias preso por decisão do Procurador-Geral da República, por pleito do ex-Procurador-Geral da República e por decisão do ministro Fachin, sem que tenha sido sequer ouvido. Você veja o absurdo que é isso. Eu vejo com tristeza o fato de que gente aqui nessa casa, que deve ser a trincheira da democracia, o altar do Estado de Direito, que gente aqui bata palma e aplauda uma situação como essa. Isso é algo de fato que mostra que o estado de exceção no Brasil ele está se tornando algo fora de controle. Eu, particularmente, quero ouvir dele que ele nos detalhe os procedimentos que o Ministério Público se utiliza, para operar essas delações. O procurador federal Ângelo Goulart Vilela se defendeu das acusações na reunião desta terça-feira da CPMI mista da JBS. Ele acusou o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, de ter agido por motivações políticas na operação em que o empresário Joesley Batista gravou Michel Temer. A intenção de Janot, segundo Ângelo Goulart, era evitar que o presidente nomeasse Raquel Dodge como a nova procuradora-geral. Em relação à questão que eu fiz da doutora Raquel Dodge, é claro e evidente, como todas as circunstâncias que eu demonstrei, que havia uma pressa do Procurador-Geral da República, até então à época, de fazer a acordo de colaboração premiada e derrubar, sim, o presidente da República. Ele tinha realmente intenção de derrubar, para não ver a Raquel Dodge, a sua principal adversária política, ao cargo de Procurador-Geral da República. Quem é portador do vírus HIV deve ter a identidade preservada sempre. Um projeto de lei do Senado penaliza profissionais de saúde e até do judiciário que não resguardarem o sigilo dessa informação. A proposta já foi aprovada pela Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara e aguarda parecer da CCJ. Até mesmo nas unidades de saúde, ninguém precisa saber que o paciente é soropositivo, além dos funcionários que lidam diretamente com o tratamento do HIV. Estima-se que mais de 830 mil pessoas no Brasil têm AIDS, mas o preconceito ainda prevalece. De acordo com a coordenadora do UNAIDS no Brasil, o programa da ONU, somente metade dos doentes buscam o tratamento de controle do HIV, o que é lamentável. A grande maioria dessas pessoas não se trata por medo realmente desse sigilo ser quebrado e, de serem expostas ou serem forçadas a revelar sua sorologia. Hoje, uma pessoa que está em tratamento não somente tem uma vida praticamente normal, tem uma esperança de vida como de qualquer outra pessoa, mas também reduz o número de vírus circulantes do corpo para que ela não transmita. Ela não transmite mesmo sexualmente. Ativistas e especialistas são a favor da proposta que garante o sigilo sobre a situação de quem tem o vírus da AIDS para evitar a discriminação. O projeto de lei, que já foi aprovado no Senado e na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara, proíbe a divulgação de qualquer informação que permita identificar a condição de portador do HIV, e isso vale para os estabelecimentos de saúde e ensino, locais de trabalho, imprensa e até no judiciário. Que a gente também tem vazamento na própria saúde. É uma enfermeira, é um outro qualquer profissional, até gente administrativo, que atrapalha, que fala na comunidade sobre a sorologia da pessoa. Se eu tenho a garantia que alguém que falou da minha sorologia, porque eu estou falando para você agora, se alguém falar lá fora da minha sorologia, eu posso processar. A deputada Érica Cocai, que é relatora da proposta, lembra que o tratamento da AIDS evoluiu muito e os pacientes soropositivos podem ter uma vida normal e longa. O mais importante agora é acabar com a discriminação. As pessoas vivem muito tempo com o HIV e é preciso assegurar uma vida onde possa se exercer a humanidade nos vários aspectos que a nossa humanidade se reconhece e que ela pode ser exercida. Então, a pessoa que vive com HIV tem um direito de ter
todas as suas condições e a sua dignidade humana preservada. Ao se combater uma discriminação, se combate outra discriminação. Ao se permitir uma discriminação, você perde noção de humanidade e de diversidade. E ao se perder noção de humanidade e diversidade, você alimenta outras formas de discriminação. E esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar o nosso portal na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Tchau!